Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Bom, então seja aqui o meu triângulo ABC, retângulo em C, cujos outros ângulos aqui são alfa e beta. Então nós vamos definir o seno do ângulo alfa como sendo a razão entre as medidas do cateto oposto, né, dividido pela hipotenusa, certo? Então é justamente A sobre C. Já o cosseno de alfa nós vamos definir como sendo o quociente entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. Lembrando que o cateto adjacente é aquele que está próximo aqui do ângulo e que a hipotenusa é justamente o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então isso vai ser B sobre C. E vamos também definir a tangente de alfa como sendo a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então a tangente de alfa é A sobre B. A primeira observação que eu faço é que as noções de seno, cosseno e tangente são noções que dependem do ângulo. Ou seja, se eu mudo de alfa para beta, consequentemente as medidas de seno de beta vão ser geralmente diferentes das medidas de seno de alfa, justamente porque a noção de cateto oposto e adjacente ela é relativa a um ângulo. A única noção que é invariante é a hipotenusa, porque está sempre oposto ao ângulo de 90 graus. Mas, como a gente pode observar, né, por um lado, o cateto oposto a alfa vai ser o cateto adjacente a beta, e o cateto oposto a beta é justamente o cateto adjacente a alfa. Então, de posse dessas observações, é fácil a gente perceber que o cosseno de beta é o cateto adjacente, que é A, dividido pela hipotenusa, que é C. Ou seja, A sobre C, que é justamente o seno de alfa. Ou seja, isso aqui coincide com o cosseno de beta. O que a gente também pode observar é o seguinte, bom, como o meu triângulo ele é um triângulo retângulo, e a gente sabe que todos os triângulos, né, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então como aqui já é 90, significa que a soma desses outros dois aqui também é 90, ou seja, significa que esses dois ângulos aqui eles são complementares. Isso sempre ocorre em um triângulo retângulo. Ou seja, o que isso significa? Significa que beta é o mesmo que 90 graus menos alfa, se você quiser trabalhar em graus. Se você quiser trabalhar em radiano, isso é o cosseno de π sobre 2 menos alfa, certo? Eu vou preferir trabalhar, por enquanto, em graus, certo? Então eu vou apagar aqui e vou deixar apenas como observação que se eu quiser trabalhar com graus ou com radiano, a escolha é minha e tudo que eu preciso levar em consideração é que 180 graus equivale a π radianos. E aí, se eu desejo fazer qualquer transferência, né, se eu quero transformar de grau para radiano ou de radiano para grau, eu entro com a medida aqui em radiano, eu posso descobrir, através da regra de 3 simples, qual é a medida em grau correspondente. Ou se eu quero saber a medida em radiano correspondente, eu entro com a medida em grau e vejo qual é a medida em radiano correspondente utilizando a regra de 3 simples. Então isso aqui, né, é apenas um lembrete que você pode utilizar para sempre trabalhar com aquilo que te deixa mais confortável. Grau ou radiano, não vai fazer diferença nenhuma, são apenas duas maneiras diferentes de medir. A conclusão que a gente chega aqui é uma relação bem interessante. A gente está dizendo que o seno de um ângulo e o cosseno de seu complementar têm a mesma medida. Ou seja, nós estamos dizendo que o cosseno de 90 menos alfa é o próprio seno de alfa. Isso é uma relação interessante para a gente memorizar. Certo? Muito bem. Semelhantemente, o cosseno de alfa é B sobre C. O seno de beta também é cateto oposto, B dividido pela hipotenusa C, também é B sobre C. Então, isso aqui também pode ser visto da seguinte forma, como sendo o seno de beta. Utilizando-se novamente da mesma noção que a gente usou aqui em cima, a conclusão é que isso é o seno de
90 menos alfa, e a gente chega na relação seno de 90 graus menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Outra relação importante também para a gente memorizar. Certo? Bom, no caso aqui da tangente, perceba que a tangente de alfa é A sobre B. Então, daqui a gente vai extrair duas relações. A primeira vai continuar falando aqui sobre o ângulo, o ângulo complementar. Então, B sobre A, isso é o mesmo que A sobre B, isso é o mesmo que B sobre A elevado a menos 1. Ou seja, é o inverso, A sobre B é o inverso de B menos A. B menos A, por sua vez, repare, B é o cateto oposto do ângulo beta e A é o cateto adjacente. Então, isso aqui, por sua vez, é a medida da tangente de beta. Então, isso é a tangente de beta elevado a menos 1, ou seja, é a tangente de 90 graus menos alfa elevado, a menos 1. Ou então eu posso já até escrever da seguinte forma, Eu já posso inverter aqui, Então, isso é 1 sobre tangente, 1 sobre a tangente de 90 menos alfa. Ok? Muito bem. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se eu agora multiplico, Se eu multiplico tangente de 90 menos alfa, eu concluo que tangente de alfa vezes tangente de 90 menos alfa é igual a 1. Ou seja, a gente consegue chegar a essa identidade, que também é interessante para a gente memorizar. Além disso, a gente consegue relacionar a tangente como consequência do seno e do cosseno de alfa, uma vez que a gente conhecer seno e cosseno. Perceba, por outro lado, eu posso olhar a tangente de alfa como sendo A sobre C dividido por B sobre C. Concorda comigo? Na outra observação que a gente vai fazer é a seguinte, Note ainda que se eu fizer tangente de alfa, eu posso observar que a tangente de alfa é A sobre C dividido por B sobre C. Por quê? Porque se eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, eu obtenho exatamente AC vezes C sobre B, cancela o C e fica só A sobre B. Ou seja, volta para a capa original. Entretanto, olhando por esse lado, A sobre C é o seno de alfa e B sobre C é o cosseno de alfa. Então, eu posso escrever como sendo seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Ou seja, a conclusão é que a tangente de alfa é a medida do seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. E isso é uma relação muito importante, é uma relação fundamental. Tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Uma vez então que eu conheço seno e cosseno, eu posso determinar a tangente, ou se eu tenho qualquer uma se eu tenho quaisquer duas das três, eu posso determinar a outra por meio dessa expressão. Muito bem, o que mais que a gente pode fazer? Bom, ainda tem outra relação que eu quero determinar, que é a relação trigonométrica fundamental. Como que eu posso então chegar nessa relação? Nós vamos observar o seguinte: tratando-se de um triângulo retângulo, significa que eu estou em condições de aplicar
o teorema de Pitágoras, ou seja, que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente tem o quê? Que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado. Agora eu vou dividir dos dois lados, por a ao quadrado, ou perdão, por c ao quadrado. Então eu vou dividir por c elevado ao quadrado. Conclusão, eu fico com a ao quadrado dividido por c ao quadrado mais b ao quadrado dividido por c ao quadrado igual a c ao quadrado dividido por c ao quadrado. Perceba que a ao quadrado sobre c ao quadrado é o mesmo que a sobre c, entre parênteses, né, elevado ao quadrado. Justamente porque eu estou dizendo aqui propriedade de potências. Né? Uma fração elevada a um expoente nada mais é do que o seu numerador e o seu denominador elevados a esse mesmo expoente. A sobre c, por sua vez, né, como nós vimos aqui, é o seno de alfa. Então, eu posso escrever isso aqui como seno de alfa elevado ao quadrado. Mais o seno, né? Mais. Agora, perceba que ficou b sobre c elevado ao quadrado. B sobre c é o cosseno de alfa. Então, isso aqui é cosseno de alfa, também elevado ao quadrado, igual a 1. Entretanto, em trigonometria é comum a gente utilizar a expressão seno, colocar o quadrado aqui, né? E cosseno, colocar o quadrado aqui, para representar exatamente isso. Ou seja, o que é seno ao quadrado de alfa? É justamente a medida do seno de alfa elevado ao quadrado, certo? Então, é muito comum em trigonometria a gente usar essa notação. Isso daqui, então, a gente concluiu que é igual a 1. E essa relação aqui, ela é conhecida como relação trigonométrica fundamental ou relação fundamental da trigonometria, certo? Então eu vou escrever aqui como sendo, né, relação trigonométrica fundamental. Ok? Fundamental. Muito bem. Então, essa daqui é uma relação fundamental, mas essa daqui é conhecida como relação trigonométrica fundamental. Então, a partir dessas relações, a gente consegue determinar os valores de senos e cossenos de vários ângulos a partir de outros, né, conhecidos. E também, uma vez conhecido o valor de um seno, a gente pode determinar, por exemplo, o valor de um cosseno através da relação trigonométrica fundamental. Consequentemente, utilizando essa relação, a gente determina também a tangente. Então, se eu conheço o seno ou o cosseno, automaticamente eu conheço o outro e a tangente. A gente vai, então, encerrar essa aula por aqui e no nosso próximo vídeo a gente vai mostrar como determinar alguns valores de alguns senos, cossenos e tangentes de ângulos conhecidos, né? Alguns valores que são conhecidos, é o que a gente vai chamar de ângulos notáveis, certo? Então a gente vai fazer no próximo vídeo alguns exemplos de como determinar os valores de seno, cosseno e tangentes de ângulos notáveis. Te aguardo então no próximo vídeo.